E vamos dar sequência, então, à nossa programação técnica, chamando a engenheira Caroline Radins. Acertei seu sobrenome, engenheira? Da Unijuí, que vai nos falar sobre redução de riscos elétricos com inspeções pós-enchentes. Muito obrigado. Boa tarde a todos que estão aqui no ao vivo, também os que nos acompanham, né, pelas redes. É uma grata satisfação poder participar deste evento e falar um pouco, né, sobre instalações elétricas. Eu sou engenheira eletricista, atuo, né, como profissional desenvolvendo projetos, perícias e também, né, como docente nos cursos de engenharia. E agradeço também o convite, então, do nobre colega, poder trazer aí algumas questões vinculadas a um tema muito recente, que são as enchentes, né, que assolaram o nosso estado e que nos apresentaram algumas questões que até então não eram discutidas, né, não se tinha aí uma visão muito aguçada. Mas isso também não quer dizer que nesse pouco tempo, né, desde maio, nós tenhamos aí já desenvolvido, como dizem, a solução da lavoura, não. Estes eventos aqui, eles são como este que nós estamos aqui presentes, são importantes, né, para que esses temas sejam discutidos e que em próximas situações, esperamos que não nestas proporções, mas como nós não sabemos, tenhamos impactos menos significativos. Como eu comentei anteriormente, então, eu sou engenheira eletricista, engenheira de segurança do trabalho, especialista em avaliações e perícias, mestre em engenharia, e, enfim, percorro aí essas áreas, né, afins e correlatas. Inicialmente, então, eu trago uma imagem para contextualizar o foco, né, desta minha fala. Quando nós falamos em sistemas elétricos, e especificamente aqui no Brasil, nós temos uma divisão. E é importante nós compreendermos, né, essa divisão e também as características, né, dessa divisão que existe. Então, nós temos o sistema elétrico de potência e o sistema elétrico de consumo, CEP e SEC. O sistema elétrico de potência, ele tem, né, como principal protagonista os sistemas de geração, de transmissão e distribuição. Enquanto que o sistema elétrico de consumo, assim, né, já o nome próprio diz, nós temos as unidades consumidoras, podendo elas ser comerciais, industriais, industriais, comerciais e residenciais. E o que faz essa divisão entre esses dois sistemas? Existe um elemento, um componente que faz, então, um limiar entre estes dois sistemas, que é o medidor. Então, o medidor de energia que pertence à entrada de serviço é o que vai nos dizer o que é sistema elétrico de potência e o que é sistema elétrico de consumo. Então, o que está antes do medidor é CEP e o que está depois do medidor é SEC. E ainda, no nosso sistema elétrico, há baixa tensão, média tensão e alta tensão. O objetivo dessa minha fala é abordar o sistema elétrico de consumo e os sistemas em baixa tensão. E outra questão que também é bem importante, que o baixa tensão, ele não é algo exclusivo de sistema elétrico de consumo e que média e alta tensão não são algo que é exclusivo do sistema elétrico de potência. Então, nós temos baixa tensão em SEC e CEP, e nós temos média e alta tensão em SEC e CEP. Então, só para, né, trazer essa contextualização, porque falar de instalações elétricas é muito amplo. Dito isto, né, agora indo mais a fundo na questão das enchentes, as enchentes, né, porque nós temos aí um histórico já
também do ano passado, de uma situação, e fazendo um vínculo com os documentos que existem a nível não só de Brasil, mas também de outros países. E aqui eu quero ressaltar que não são documentos normativos, são documentos de instituições, de grupos, de trabalho, de profissionais. E estes documentos a nível mundial, eles, quando tratam da questão das enchentes, eles acabam dividindo em antes, durante e depois da enchente. E como tratar, então, as instalações elétricas antes, durante e depois. A minha fala aqui, ela tem o objetivo de trazer o depois, mas nós não temos como falar do após, o depois, sem falar do antes e o durante a enchente. É muito importante. Então, por isso também eu quero trazer aqui, né, voltando um pouco no antes. O antes eu tenho a minha instalação elétrica que foi projetada, foi executada, eu tenho o uso dela, faço manutenções, e ali eu tenho pessoas que interagem, né, que fazem o uso. E estas pessoas, em algumas situações, são leigas, outras têm um conhecimento mediano e outras têm um conhecimento aprofundado. Então, nós temos que também considerar isto quando vamos pensar no antes. E estas pessoas, então, e a comunidade em geral, ela, quando desenvolve, vai buscar edificar algo, ela busca um profissional. Esse profissional projeta. E é necessário, então, também um profissional que projete as instalações elétricas adequadamente, ou seja, que tenha conhecimento para isto. A partir deste projeto bem desenvolvido, nós passamos a executá-lo. E a partir disso, temos um manual de uso, né, indo ao encontro da fala de hoje pela manhã, a questão do desempenho, e que até foi frisado pelo palestrante, que a norma de desempenho acaba não trazendo muito a instalação elétrica. Por quê? Porque nós temos uma norma a nível de Brasil, a 5410, que ela já aborda esse tema. Então, quando nós temos dois documentos abordando o mesmo tema, pode haver aí uma situação, às vezes, de descompasso, porque um documento muda em uma data, outro documento em outra data. Então, se preferiu indicar que já existe uma normativa e por isso que a norma de desempenho ela não aborda com profundidade isso. Mas nós temos uma norma, sim, que traz, que é a 5410, e que eu vou, daqui a pouco, trazer ela, né, como elemento até da minha fala. Então, a questão deste antes, é muito importante que haja essa cultura de que a instalação elétrica é algo que requer cuidado, que precisa também ter um projeto adequado. E quando a gente fala de projeto, nós temos a norma 5410, NBR 5410. E aí começaram, então, as discussões a partir das enchentes. Bom, esta norma atende uma situação de enchente? Nós precisaremos fazer uma mudança nessa norma para que os riscos sejam minimizados, enfim. E já adianto para vocês, então, em conversas, temos aqui até o colega que também a gente participou de vários eventos. A NBR 5410, ela já estabelece a presença da água como um elemento a ser considerado no momento do projeto. Só que a presença da água, ela é uma presença intencional. Ou seja, eu vou considerar que intencionalmente ali existe uma água. E não algo que é esporádico ou que daqui a pouco nunca aconteça. Então, em primeiro momento, a norma ela já diz o seguinte: olha, eu tenho uma tabela de classificação onde eu posso considerar ou não a presença de água. E a presença de água ela pode ser desprezível,
gotejamento, precipitação, aspersão, jato, onda, imersão ou submersão. E cada uma destas classificações requer um tipo de material a ser utilizado. E, indo um pouquinho adiante, então, nós temos aqui uma outra tabela que faz a relação desta classificação com o tipo de proteção necessário IP. Então, se nós analisarmos a enchente que aconteceu aqui em nosso estado, nós tivemos uma imersão e uma submersão, né, das instalações elétricas. E isso, olhando essa tabela, requer IP, o X é de sólido e o número seguinte é de líquido, com terminação 7 ou 8. Esse tipo de sistema é caríssimo. Isso é usado em plataforma de extração de petróleo, enfim. É impossível de nós trazermos esse tipo de material e sistema para uma instalação residencial, comercial, industrial de pequeno porte. Isso inviabiliza. Então, nós temos que ter inicialmente a consciência de que a instalação elétrica, né, e a norma de instalação elétrica, ela já aborda a questão da água, enfim, dos líquidos, e nós não podemos nos equivocar com a forma de manifestação desse fenômeno, né? Se ele é intencional ou não intencional. A enchente não é, ela é não intencional. Então, eu não vou fazer a definição de todo o meu sistema IP67 ou IP68 em uma residência, porque pode haver um alagamento, porque pode haver uma enchente. Então, a nossa norma, ela já é completa, ela já traz essa questão da presença dos líquidos. E não vai haver nenhuma mudança substancial a partir dessa enchente a nível de norma brasileira. Até porque nossas normas, elas estão vinculadas a um foro internacional, né, da IEC, e se tem esse vínculo. Então, é importante destacar que, sim, nossas normas, elas estão adequadas aí para a nossa situação. Esse é o antes. Então, o profissional, quando ele desenvolve, ele precisa ter a consciência, né, dessa questão do tipo de classificação, né, do local e do uso correto dos equipamentos. Agora, ainda falando, né, do antes e do durante, também é importante a cultura, o conhecimento. De que forma nós estamos preparados, até mesmo os profissionais, para estas situações. A partir dos momentos, né, dos primeiros momentos da enchente, os profissionais mesmo tiveram muitas dúvidas de como orientar, de como se direcionar. A partir disso, foram sendo geradas discussões e hoje já se tem uma conduta mais ou menos estabelecida. E eu sempre gosto de comparar com o Covid. Apesar de ter as suas proporções distintas, mas quando iniciou o processo da pandemia, a cada dia vinha uma nova norma, um novo regimento. Eu lembro assim que surgiu até um momento que as pessoas com determinada idade poderiam ir ao mercado somente das 8 às 10 da manhã. Lá na minha cidade, em Igi, era assim, tinha uma regra, né? Aí, das 8 ao meio-dia, era outra faixa etária. Criança não poderia ir em determinados locais. Então, não se tinha muita resposta. E depois foi se vendo, né, todas essas questões. E o mesmo nós temos aqui. Logo na primeira semana, nós não tínhamos muitas respostas. E elas foram surgindo a partir desse conhecimento que foi sendo criado e também se vendo, né, de questões a nível mundial de como proceder. Então, esse conhecimento e essa cultura são muito importantes para o antes e para o durante. E isso é algo que não é previsto aqui nessa minha fala, mas eu gostaria de deixar grifado o quanto, sim, nós precisamos trabalhar nisto. Porque isto daqui impacta profundamente no depois.
Porque existe algo chamado de manutenção que vai nos dar uma resposta no depois e na inspeção. Aqui eu trago algumas imagens do que nós estamos encontrando hoje, quando vamos fazer, então, a inspeção das instalações elétricas. Instalações elétricas que estão funcionando, estão operando, certo? Depois da enchente, secou, o pessoal religou e está funcionando. Isso daqui é uma parte de uma caixa onde no seu interior há o medidor e o disjuntor geral. Então, essa caixa ela está bastante danificada já. O disjuntor, aqui pela foto, acredito que não dê muito para verificar, né? Não esteja muito claro. Mas aqui, os parafusos, eles estão muito enferrujados. E aqui embaixo, na caixa, há uma grande quantidade de resíduos, né? Ali o barro seco, enfim. Aqui a gente tem essa instalação funcionando e aqui o medidor não foi trocado. Simplesmente se deixou o período de secagem e então a pessoa, o proprietário, ligou e continuou funcionando. Não se sabe até que ponto esse medidor também está hoje medindo corretamente. Mas existe todo um processo agora já de mudanças e de trocas, né? As distribuidoras de energia estão fazendo esse movimento em massa para buscar essas trocas. Claro que, como foi um grande número de sistemas atingidos, isso tem aí um tempo, né, para acontecer a troca total. Outro exemplo do que nós também visualizamos é o incêndio. Nós temos aqui uma situação de um centro de medição que teve uma situação de incêndio. Aqui, claro, não está operando. Então, teve que ser substituído. Aqui, uma tomada. Então, nós temos... Essa aqui é a parte posterior dela. Aqui está cheio de lama seca, muito danificado, ou seja, uma ferrugem intensa, né, nesses parafusos, consequentemente nos condutores, e isso daqui está funcionando, está operando. A pessoa usa, essa é uma tomada de uma cozinha aonde estava ligado um forno elétrico. Tá nessa tomada aqui, funcionando normal. Aqui o interruptor também, e vejam o quanto nós conseguimos identificar, né, que existe ali já uma degradação no interior dessa instalação. Aqui já houve também o uso, porém, depois de um tempo de uso, aconteceu um princípio de incêndio. E aí, simplesmente, a pessoa isolou, né, tirou a lâmpada, e nós tivemos esse princípio de incêndio que não provocou maiores danos. Então, isso são imagens do que está acontecendo. Esse daqui é um vídeo, até para quem está nos acompanhando pelas redes. Depois ele estará disponível, acredito que ele não esteja rodando nas redes agora, mas depois ele estará disponível junto com a apresentação. E essa lâmpada aqui estava no soquete, essa lâmpada cheia d'água, a pessoa, enfim, estava tentando ligá-la, desligá-la, não conseguia. Enfim, uma situação bem interessante, né? Cheia de água. E não teve nenhum dano na instalação, mesmo com essa lâmpada nessa forma. Aqui, o sistema de geração, né, e aqui eu abro um parênteses da importância de uma análise criteriosa quando nós falamos de geração de energia. Falei antes que CEP, Sistema Elétrico de Potência, tem a geração. Com a geração distribuída, tomando grandes proporções, o sistema de geração ele também hoje está nas unidades consumidoras. Mas esse sistema ele tem algumas características que requerem uma atenção especial. Porque, dependendo de onde está o inversor,
esse sistema ele permanece gerando, mesmo com o sistema, o dispositivo de proteção desligado, ele continua gerando, e nos terminais das placas, a tensão elétrica. E se houver, então, um contato, pode haver o choque. Então, tenham muito cuidado, é necessário que um profissional habilitado, capacitado, faça a vistoria nessa instalação e que isso não seja religado em momento algum, né, numa situação de alagamento, somente depois de uma vistoria. Aqui houve uma energização não intencional, então ele reenergizou esse sistema, mas não foi algo que o proprietário quis fazer. Na verdade, houve uma energização do sistema pela própria claridade, energizou, então, e levou, né, essa diferença de potencial até esse quadro, que estava todo molhado, e houve, então, ali a situação do princípio de incêndio. Então, vendo essas imagens e vendo, então, a situação que nós estamos vivendo, é importante também trazer que as nossas instalações elétricas, elas são resilientes, podemos dizer isso, porque elas sofreram uma série de danos, elas ficaram aí submersas, e depois mesmo, né, dessa situação de, em algumas situações, uma pequena manutenção, em outras, manutenção zero ou verificação zero, elas estão funcionando. Então, dizer que o nosso sistema de infraestrutura, ele não é resiliente relacionado às instalações elétricas, e aqui falando também de distribuição, não vejo que isso é uma total verdade, porque sim, nós continuamos operando. E, então, trazendo a questão da inspeção, é importante a gente não esquecer, né, eu estou falando aqui desde o início da 5410, mas também que nós temos uma norma de inspeção, que é a 16747. Então, quando nós falamos de inspeção de instalação elétrica, nós não podemos esquecer desta norma e nem da 5410. E, voltando lá para o início, estou falando aqui de sistema elétrico de consumo em baixa tensão. Se nós falarmos aqui de média tensão, eu tenho que incluir a 14.039. E assim nós vamos incluindo normas, tá? A inspeção, ela precisa inicialmente, né, eu trago aqui algumas considerações gerais, que ela precisa ser realizada por uma equipe multidisciplinar. É importante isso acontecer, que não é um profissional, a não ser que o profissional tenha aí em seu currículo uma formação múltipla. Mas mesmo essa formação múltipla, nem sempre nós temos o conhecimento. E é algo que eu também gosto aqui de trazer como exemplo. Eu, enquanto engenheiro eletricista, eu tenho atribuição profissional para desenvolver projetos relacionados à eletrônica ou a telecomunicações. Mas eu, Caroline, faço? Não. Porque eu não tenho conhecimento suficiente e entendo que outros colegas têm o conhecimento mais aprofundado e que vão desenvolver um trabalho melhor. Então, eu tenho atribuição para trabalhar com telecomunicações? Tenho. Eu faço? Não. Então, sejam conscientes. Mesmo com a atribuição profissional, isso não quer dizer que vocês vão, ou que nós vamos fazer um bom trabalho. Por quê? Porque nem sempre estamos inseridos naquele meio. Então, é um trabalho multidisciplinar e requisitar profissionais de diferentes formações. E o profissional, então, que realiza a inspeção na instalação elétrica deve possuir conhecimento, além, lá no momento de verificar, conhecimento na área de projeto, execução, manutenção e, principalmente, dos riscos elétricos envolvidos. Então, isso também é algo bem importante, né, de ser colocado. O quanto esse profissional precisa conhecer todo esse processo. Conhecer o projeto é conhecer aquela questão que eu mostrei anteriormente, aquela tabela, definição de material,
Conhecer a manutenção é saber qual é a vida útil de um equipamento, de um sistema, o que ele traz de risco se ele possui determinada característica. Então, isso daqui é uma consideração inicial sobre a inspeção. Agora, falando sobre a 16747, que é a norma de inspeção, ela indica que a inspeção ela é tratada, né, por essa norma de forma sistêmica e predominantemente sensorial. Hoje pela manhã também essa palavra apareceu, né, nas falas, e que ela traz um procedimento e recomendação para a realização de inspeção especializada de diferentes sistemas e subsistemas. E, além desta prescrição que ela traz, nós precisamos considerar outros documentos, caso esta norma não inclua. E aí nós chegamos na 5410. Então, nós temos que unir, quando nós falamos de instalações elétricas, a 16747 a 5410. Bom, mas então a 16747 nós não vamos considerar na inspeção de instalações elétricas? Sim, nós vamos considerar. Por quê? Porque a metodologia de inspeção predial dessa norma é uma referência para a inspeção da instalação elétrica. Então, nós estamos aqui falando de uma metodologia global. E aqui também é importante, né, que a gente entenda que em algumas situações, se me permitam aqui, eu vou fazer o uso de um texto que eu tenho, a metodologia, ela pode ser, nós podemos ter duas metodologias numa mesma situação. Nós temos a metodologia global e uma metodologia específica de um determinado ponto. Então, eu tenho uma metodologia em que eu descrevo o meu passo a passo de como eu fiz a vistoria lá em loco. Então, eu cheguei, fiz uma conversa com as pessoas que estavam ali, fiz um relatório fotográfico. Então, eu tenho a minha metodologia de como eu procedi naquela situação. Mas eu tenho uma metodologia de como eu fiz um ensaio. Então, em um mesmo documento, eu posso descrever duas linhas metodológicas. E aqui, a metodologia da norma 16747, ela nos orienta muito, porque ela vai nos orientar para essa metodologia global. E aqui me permitam, então, ler, né, estes itens que compõem essas etapas, né, da metodologia. Primeiro, levantamento de dados e documentação. Depois, análise dos dados e documentação solicitados e disponibilizados. Projeto. Tem projeto? Há projeto daquele local? Há algum plano de manutenção? Hoje pela manhã foi comentado, né? Há uma gestão da manutenção? Depois, anamnese para identificação de características construtivas da edificação, como idade, histórico de manutenção, intervenções, reformas e alterações de uso, né? Depois, vistoria da edificação de forma sistêmica. Ainda, classificação das irregularidades constatadas, recomendações, organização da prioridade, avaliação da manutenção, avaliação de uso e redação e emissão do laudo. Então, esse método global nós vamos usar para inspecionar a nossa instalação elétrica. Sim. Mesmo a norma, ela não trazendo, né, a norma de inspeção, ela dizendo que os sistemas e subsistemas específicos são cobertos também por outras normas, ela nos ajuda muito. Então, essa é a primeira questão, né, sobre a 16747. Agora, falando da 5410, há um item da 5410 que fala sobre a manutenção. Então, voltando lá ao primeiro item, o antes da enchente e a manutenção. E a manutenção, ela é algo tratado, né, dividido em 3 tópicos, como sendo os importantes aí para a gente garantir a longevidade, a vida útil. E o primeiro é verificações periódicas, ensaios
E reparos. Bom, aqui tem uma palavrinha, ensaios. Que tipo de ensaio nós vamos realizar na instalação elétrica quando fazemos uma inspeção? E este ensaio não é, ou essa inspeção, não é só no momento em que ocorre alguma catástrofe, como foi a enchente, não. São periódicos. Então, a manutenção, ela está vinculada também a ensaios, e estes ensaios valem para o antes e o depois. É o mesmo ensaio. Então, não esqueçam que instalação elétrica também precisa, né, dessa inspeção, e que é uma inspeção bem aprofundada. Por isso que não tem como deixar de falar do antes. E se houver ainda uma documentação de ensaios anteriores, até é interessante de se comparar com os ensaios pós-enchente. Também, né, a manutenção para garantir a efetividade das medidas de proteção, que são importantes, né, no durante e no depois da enchente, e a confiabilidade dos componentes sob o ponto de vista do correto funcionamento, sendo compatível com a vida útil prevista destas. Então, nós temos que analisar o quanto aquela instalação ali, ela já operou. Eu tenho uma instalação de 30 anos, eu vou fazer uma inspeção numa instalação de 30 anos que sofreu enchente, ou vou fazer uma inspeção numa instalação de 1 ano que sofreu com enchente. Tem diferença? Muita diferença. Então, a manutenção é algo muito importante também de se conhecer como era feita essa manutenção no momento da inspeção. E uma outra questão é a acessibilidade. Acessibilidade é uma palavra universal e que nós temos a norma de acessibilidade, sim, mas não é desta acessibilidade que a 5410 está falando. A 5410 aborda acessibilidade como de que forma nós conseguimos operar, inspecionar, fazer a manutenção e acessar as instalações. É a casa de bombas que muitas vezes temos que entrar, vou usar uma palavra aqui meio estranha, gatinhando, né? Ou às vezes nem conseguimos quase entrar numa casa de máquinas, casa de bombas. Nós precisamos ter esses sistemas acessíveis para que, numa situação de enchente, nós tenhamos fácil acesso de substituição e depois uma análise, né? Ou o acionamento ou o desligamento dos sistemas. Então, é muito importante que nós tenhamos acessibilidade. E um dos itens dessa inspeção é verificar a acessibilidade. Então, verificamos se havia ou não a manutenção, se havia ou não acessibilidade, né, em relação às instalações. Agora, propriamente, os itens, né, que a 5410 coloca sobre a verificação. E vejam que ela coloca assim, verificação final. Ela aborda muito, eu fiz o projeto, executei e agora eu verifico, né, depois deste momento de execução. Mas essa questão da verificação, ela também é após alguma situação de risco ou que tenha enfrentado ali uma situação de dano. E essa verificação, né, que é prevista pela 5410, ela pode ser, então, numa instalação nova, numa ampliação, reforma de instalação existente, e deve ser, então, constituída de uma inspeção e de ensaio. Inspeção está vinculado àquele método que a norma de inspeção traz. E o ensaio é metodologicamente indicado na 5410. Primeiro, então, a inspeção visual, né, que é o item 7.2. A inspeção visual, o objetivo é verificar, então, se nós temos conformidades com as normas aplicáveis, se foram corretamente selecionados e instalados os componentes de acordo com a norma, e aí entra, eu tenho o meu componente IP67, é necessário? Não é necessário, então eu preciso conhecer materiais, quando eu vou fazer a inspeção de instalações elétricas.
e ainda se não apresentam danos aparentes que possam comprometer seu funcionamento adequado e a segurança. Então, isso daqui, esses 3 itens, eles fazem parte da inspeção. E de que forma que eu vou comprovar que esses 3 itens estão corretamente colocados em meu parecer? É seguindo metodologicamente aquilo que a norma de inspeção coloca. Quais os itens que eu vou verificar na minha inspeção? As medidas de proteção contra choques e efeitos térmicos, a seleção e instalação das linhas elétricas, que é a união, então, de eletroduto e condutores, a seleção, ajuste e localização dos dispositivos de proteção, presença dos dispositivos de seccionamento e comando e sua adequação e localização, adequação dos componentes e das medidas de proteção às condições de influências externas existentes, identificação dos componentes, presença das instruções de sinalização e advertência, execução de conexões e acessibilidade. Não é a acessibilidade da tomada estar a 1 metro de altura, é eu conseguir acessar e conseguir fazer a manutenção corretamente. Também é acessibilidade. Então, estes itens aqui, eu inspeciono visualmente através da metodologia disposta na norma de inspeção. Agora, eu tenho os meus ensaios. E quais os ensaios precisam ser realizados? De continuidade dos condutores, de proteção e das equipotencializações principais e suplementares, resistência de isolamento da instalação elétrica, e que amanhã acredito que vai ser muito bem tratado, né, na fala da questão dos disjuntores, questão do isolamento, resistência de isolamentos das partes das instalações, né, e separações elétricas, seccionamento automático da alimentação, ensaio de tensão aplicada e ensaio de funcionamento. Para realizar ensaio, é necessário equipamento. Nós precisamos, então, aqui complementar, não é só visual. E para isso, então, nós temos os equipamentos, né, próprios, tem testadores, né, no mercado disponíveis para isso, né, que são testadores multifunção, temos câmera termográfica, então existem diversos equipamentos, e para isso é necessário investir. Esses são equipamentos com um valor que tem aí, né, agregado, claro, eles têm aí uma característica muito interessante, mas tenham consciência de que no momento em que vocês vão fazer uma inspeção em uma instalação elétrica, é necessário conhecer equipamento e utilizar nos ensaios. Então, fazendo um resumo, né, dessas 2 etapas, a inspeção da instalação elétrica, ela é parte de uma inspeção visual, a qual nós avaliamos os itens descritos na 5410, e o método para esta inspeção é o método da 16747. Enquanto que os ensaios, os itens avaliados estão descritos na 5410 e o método também está descrito na 5410, método de ensaio. Bom, e qual o impacto de não fazer a inspeção? Anteriormente, lá nas imagens, em algumas delas diz o seguinte: isso está operando, está funcionando. Porém, até quando isto vai permanecer funcionando, operando? Aqui eu tenho um gráfico da Abracopel, que é a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos com a Eletricidade, e esse daqui é um gráfico que está no anuário da Abracopel, anuário que foi lançado este ano, em 2024, mas que traz dados, então, de 2023, e o nosso estado desponta aqui em 2º lugar no ranking de acidentes e mortes por choque elétrico. Ah, ok, temos uma população considerável? Temos, né? O primeiro é São Paulo, então a gente tem que considerar isso também. Mas vejam que nós estamos aqui em 2º lugar. Como serão os nossos dados em 2025, que representam, então, o ano base 2024, considerando a enchente? Teremos um aumento?
E no ano de 2023, nós tivemos um total, né, de acidentes com mortes, a nível de Brasil, ultrapassando 2.000 vítimas. Então, nós precisamos aí ter um cuidado, né, especial, e esses dados representam, né, o quanto uma inspeção não realizada ou um não cuidado com a instalação elétrica pode vir a ser impactante. Eu espero que no próximo ano isso daqui, essa minha fala, ela não venha a se concretizar, mas os indícios, né, apontam que talvez o Rio Grande do Sul venha aqui para a primeira posição, né, considerando a grande quantidade de edificações que foram atingidas e que hoje estão operando, mesmo sem terem alguma manutenção, uma inspeção realizada. Sabemos que há uma limitação de mão de obra, de recursos, mas precisamos falar disso. Então, outro impacto, né, o incêndio, né, além da situação especificamente do choque, o incêndio também é presente. E assim eu finalizo a minha fala, agradeço a disponibilidade né, da comissão organizadora em fazer, né, e promover este evento, que é tão importante para a nossa classe, né, profissionais aí da engenharia, e fico à disposição. Claro, João. Se puder vir aqui ao microfone. Caroline, que beleza tua palestra, hein? Formidável. Nós somos colegas de Câmara, da Câmara de Engenharia Elétrica, do CRE. Eu já tinha visto a Carolina falar, mas fiquei assim, de queixo caído, espetacular, sem reparos. E eu não quero perguntar nada sobre o que foi falado aqui. Eu gostaria que tu abordasse um pouquinho o trabalho que foi liderado por ti, pós-enchente, que resultou num livro, num pequeno livro, assim. Tu poderia relatar para nós? Sim, na verdade, eu já comentei anteriormente, né? Eu atuo tanto na docência, também como prestando consultoria, serviços. E na universidade, a constituição de uma universidade, ela é a partir de 3 pilares: o ensino, a pesquisa e a extensão. E eu tenho vínculo, então, e desenvolvo ações relacionadas à extensão universitária. E a partir disso, então, iniciou, a partir das enchentes, né, iniciou todo um processo de atividades, mas antes disso, nós já temos uma história desde 2017, justamente a partir de atuação, principalmente com crianças, e trabalhos com escolas para buscar e levar, na verdade, o conhecimento sobre os riscos sobre as instalações elétricas para os pequenos, que é muito importante, né? Conhecer aquilo que eu falei do antes e durante, como nós temos que nos comportar numa situação de risco. Então, nós temos aí uma coleção de livros, que é a Descobrindo a Eletricidade. Essa coleção ela vem desde 2018 sendo editada, e agora, então, nós teremos uma nova coleção, e vai ser abordado também essa questão das enchentes, que até então não era. E também nós desenvolvemos aí algumas dicas, né, um escopo de dicas que foram sendo reunidas, e a partir de debates, a partir de conversas com colegas, né, de como proceder quando nós estamos numa situação de enchente, né, principalmente durante e depois, porque naquele momento, então, nós não tínhamos como fazer nada no antes, mas a partir de agora também estamos trabalhando com o antes. Então, aí fica o convite, se vocês quiserem nos acompanhar nas redes sociais, Energia Amiga BR é o nome do projeto de extensão, e ali a gente traz inúmeras informações, dicas, né, sobre segurança em eletricidade, eficiência energética, resíduos tecnológicos, e esse trabalho que nós desenvolvemos.
Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025, mostra estudo do Google. Déficit de engenheiros no Brasil chega a mais de 75 mil profissionais. Um levantamento do Google for Startups sobre a escassez no mercado de TI aponta que a ausência de tecnologia, entre outros fatores, tem impactado o setor. Você está pronto para ser o agente transformador no nosso país? Nosso futuro é feito de pessoas se comunicando e capacitando umas às outras para fazer mudanças reais em nosso país. Mas para essas mudanças acontecerem, nós precisamos agir. Afinal, para a inovação e sustentabilidade andarem juntos, é preciso tecnologia. E para o Brasil se desenvolver, é preciso engenharia, agronomia e geociências. Você está preparado para ser o agente de transformação que o país precisa para crescer? Te convidamos a caminhar com a gente em direção a um novo momento da nossa profissão. Chegou a hora de nos transformarmos em protagonistas dos projetos que podem mudar a vida das pessoas do nosso país. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul faz muito, porque faz junto. Uma gestão colaborativa e transparente que coloca as pessoas em primeiro lugar. Serviços mais ágeis e inteligentes, trazendo inovação profissional, com direito à carteira digital e menos tempo na compensação das ARTs. Mais segurança, mais confiança e mais tranquilidade. Os profissionais do CREA-RS estão no campo, na cidade, em todos os lugares e momentos. Com fiscalização preventiva, orientativa e educativa, sempre em defesa da sociedade e do exercício legal das profissões. Com uma visão empática, de equidade, de diversidade e de sustentabilidade, o CREA-RS está trabalhando para o planeta, para as pessoas e para a sociedade. E seja por onde for, está construindo o futuro e um mundo melhor. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. A gente faz muito, porque faz junto. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea, CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais, para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências, poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos profissionais do CREA.
engenheiros, arquitetos, planejando o futuro, concretizando sonhos. A Associação de Engenheiros e Arquitetos do Vale dos Sinos une profissionais competentes com um ideal em comum: inovação. Um espaço focado na construção de novos projetos e na qualificação dos envolvidos, promovendo o associativismo, a cidadania, a ética e a sustentabilidade. Com sede própria em São Leopoldo, a EA Sinos tem participação ativa em conselhos da cidade, instituições e entidades estaduais, como o CREA-RS e Mútua-RS, e em âmbito nacional, com FEA. Cursos, viagens, palestras, eventos, confraternizações. Tudo em prol de construirmos juntos o nosso futuro. A EA Sinos, uma entidade, muitas oportunidades.